apaixonada pelos livros, como vocês sabem, e aí, de repente, me aparece o Kleiperon, que é o meu eco, né? Eu falo, ele me ouve, e aí ele me apresentou todos vocês, e aí a gente virou um grande eco de todo mundo aqui para falar dos livros, então é uma alegria cada vez que o Kleiperon me chama, ou cada vez que a gente faz uma live, cada vez que a gente participa do clube, porque cada livro que indica aqui, nossa, a maioria, eu sempre penso, falei, meu Deus, se não fosse esse clube, eu não teria conhecido. E agora, estamos aqui, né, depois de ter passado por Luzia Homem, nós, toda vez a Luzia Homem eu lembro da Janaína. Passamos por Luzia Homem, daí passamos por Herdeiras do Mar, daí passamos por Pachinko, por Stone, Luzia. E agora, A Livreira de Paris. Eu peguei esse livro, A Livreira de Paris, foi, assim, só pelo título mesmo. Quando eu vi A Livreira de Paris, o Shakespeare and Company, falei, nossa. Aí eu fui ver que se tratava da história da Sylvia Beach, né, que foi a fundadora da livraria. E quando eu comecei a ler, eu fiquei tão, assim, apaixonada por ela, embora seja, né, não seja assim um livro, uma literatura rica, né? É um livro mais simples, não sei se essa seria a palavra, mas para mim foi o suficiente para eu conhecer e me apaixonar pela Silvia. E aí, com muito custo, eu consegui o livro escrito pela própria Silvia, onde ela conta sobre a fundação da Shakespeare Company, sobre o apoio da mãe dela. A mãe dela pegou todas as reservas financeiras que ela tinha e mandou tudo para a Silvia montar a livraria dos sonhos dela. E aí você vai vendo o desenvolvimento da ideia, né, que começou assim, primeiro ela queria montar uma livraria, e aí depois que ela falou, nossa, mas por que não uma livraria de língua inglesa aqui? E embora todo mundo falasse ou viesse aquela informação de quem é que vai querer livros de língua inglesa em Paris, ela foi lá, se manteve firme no que ela queria e abriu a livraria, e a livraria dela existe até hoje. Já, né, ela não é mais da Silvia, né, de outras pessoas que compraram e continuaram, mas está lá. Quando eu fui para Paris em 2022, foi um dos primeiros lugares que eu quis ir. Foi conhecer a Shakespeare Company. E a hora que a gente entra na livraria, meu Deus do céu, vem toda essa história, toda a história que a gente sabe. Parece que todos os escritores que foram amigos da Silvia, que estiveram junto com ela, parece que estão todos ali. E esse clima, essa magia, e aí dentro de Paris, então fez com que eu ficasse encantada com esse livro, e por isso o meu interesse, a minha vontade de que vocês lessem esse livro, para que vocês soubessem que foi graças a uma mulher visionária, apaixonada por livro, apaixonada por leitura, pela literatura, que a livraria acho que a mais famosa do mundo, está de pé. E aí, então, obrigada por vocês terem participado, terem viajado comigo, e eu vou ficar muito feliz de ouvir a opinião de vocês. Então, olha, gente, boa noite. Eu, em primeiro lugar, eu não é bem o tipo de literatura que eu gosto, né? Não sei se vai assim chocar o pessoal, mas no decorrer do livro, né, como eu sou assim apaixonada por literatura, né, eu me lembrei assim da Belle Époque, né, que eu costumava falar bastante sobre as vanguardas europeias, né, surrealismo, dadaísmo, cubismo, todas aquelas coisas, né? E a Silvia,
como era uma pessoa assim, muito culta, de vez em quando ela falava muito sobre os livros, principalmente do final do século XIX, que é Madame Bovary, sabe? Ela falava muito, ela falou também do Flores do Mal, toda aquela parte que eu costumava falar em sala de aula. E aquilo foi me cativando. Só que, lógico, ela era muito culta e ela conhecia muitos autores bacanas que eu desconheço, né? E eu gostei mais assim do livro, passei a gostar mais do livro, porque justamente eu fiquei impressionada com a questão do Ulisses, lá, que é o livro do James Joyce. Eu achava que ele não existia, porque eu não tinha conhecimento, eu quase não lia literatura assim americana, essas coisas, né? Mas aí pesquisando, vi que ele realmente foi um autor que existia e era polêmico. E aí eu achei assim que a Silvia era uma personagem assim de vanguarda, né? Uma visionária, porque ela conhecia muito de literatura, conhecia muito de livro, era engajada assim naquilo que era permitido ou não permitido, né, para a época, porque as vanguardas, na realidade, chocaram, né? Chocaram o mundo inteiro. Só que Paris era o centro dessas vanguardas, né? Já era a Europa era um país assim super esclarecido, porque as vanguardas elas surgiram na Itália, na França, que tem o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo. Todo esse pessoal eu costumava falar em sala de aula. E aí eu fui, no decorrer da leitura, eu fui me apaixonando, porque eu me vi assim naquela livraria. Você entendeu? Porque eu sou uma pessoa meio boêmia, eu sou uma pessoa meio doida. E aí eu me identifiquei assim bastante com a livraria de Silvia, porque Silvia, eu tenho a impressão que tudo lá era muito assim, era muita cultura, todo mundo falando de livros, todo mundo entendendo tudo de literatura, de arte, e eu sou fissurada em arte, né? Principalmente pintura, e a literatura em si, né? Acabei me apaixonando pelo livro, né? Embora eu tive dificuldade assim pelos autores que ela cita, né? Uhum. No decorrer do livro. E eu achei assim que, desculpa a expressão, mas eu achei uma sacanagem assim o James Joyce, depois de tudo que ela fez para ele, a ingratidão Sim. dele, sabe? Ela publicou um livro que era proibido. E ninguém Tá? queria. Ela sofreu tudo quanto era consequência. Eles tiveram problema com justiça, toda aquela coisa. Ela conseguiu colocar o livro dele em evidência, principalmente nos Estados Unidos, até com coisas ilícitas, contrabandeando, toda aquela coisa. Então, ela foi uma pessoa, assim, espetacular, porque ela tinha uma visão, assim, além da sua época, né? Eu fiquei apaixonada por ela, mas Sim. fiquei mais apaixonada por Adrienne, porque a Adrienne era a razão da Silvia, sabe? Ela era o racional, enquanto a Silvia era a emoção, né? Porque perdoava o que o Jorge fez lá, toda aquela coisa, ele fazia dela assim tudo que ele queria, usou praticamente a Silvia, e a Adriene, ela via, não sei se é porque ela estava por fora, ela via o quanto ele era sacana. Eu achei ele muito sacana, achei ele Ele é muito sacana. odioso. E eu fiquei assim, fissurada para ler Ulisses, que eu fiquei assim,
Sabe, eu gostaria tanto de saber qual é o teor, o que escandalizou tanto a época. Eu não sei se é porque era na década de 20 e as vanguardas também, algumas escandalizaram, principalmente o dadaísmo, né? Que foram movimentos que foram criados nas cinzas, assim, sobre as cinzas da guerra, né? E assim, a Belle Époque, como falam, né? Eu não sei se pronuncia dessa forma, né? Mas eu me senti assim, na livraria, no Sim. café, sabe? Porque eu estive em Paris também, por incrível que pareça, né? Ai, que Eu estive delícia. em Paris, mas eu já fui lá agora na modernidade. Eu queria ter ido naquela época, Naquela que época. tudo era Eu também. muito proibido, e eu provavelmente eu teria frequentado essa livraria aí, embora eu não seja artista, mas eu sou boêmia. Eu sou uma pessoa assim extremamente de bem com a vida, eu danço, eu faço tudo que eu tenho direito. Então eu me apaixonei pelo livro por causa do Ulisses. Eu gostaria de ler muito Ulisses, Leia. tá? Muito. Eu ainda vou comprar. Quando eu chegar lá em São Paulo, em novembro, eu vou procurar esse Ulisses aí desesperadamente, porque esta mulher, ela merece Ela que eu lutou. leia o livro dela, viu? É um romance autobiográfico maravilhoso. Gostei, viu? Adorei. Eu aprendi muito. Muito obrigado, Clélia. Cada dia que eu participo desse clube, eu fico mais lisonjeada, eu fico mais sabida, tá? Porque eu aprendo muito com todas as indicações, tá? Obrigada a Eu todos. que agradeço, Maria, porque é bem isso mesmo. Esse livro é um aprendizado. A gente tem uma lista de livro paralelo a partir desse daqui e leia Ulisses. Ulisses ele é um livro, é considerado um clássico, né? Ele é muito famoso, tudo graças a Silvia, não ao terrível James Joyce. E por ela é um livro que tem que ser lido. Falando, mas foi, como a Maria disse, foi muito bom o livro. A Silvia é uma espetacular, foi um exemplo para a gente, sabe? Aquela garra dela de conseguir, lutando e tudo. Ela está de parabéns, viu? Quem escolheu o livro foi uma escolha muito boa. Muito obrigada. Eu gostei de ler. E aprendo muito com vocês, que eu comecei a ler já agora mais de idade, e estou assim empolgada com a leitura, com o grupo. Vocês são assim pessoas que me dão muita referência nessa parte. Sabe? São livros bons e tudo. Então, eu acho assim que teve muitos ensinamentos no livro, inclusive que tem muita gente que tem preconceito, como ela tinha, era as duas mulheres, né, namoradas. Então, mostra que naquela época, que de quantos anos faz, já existia e era uma coisa bonita e livre, né? Porque eles foram ficar as duas sempre lá juntas, tudo, uma apoia na outra e Sim, tudo. felizes. Felizes, o importante é isso, na vida a gente tem que ser feliz, tá? Muito obrigada. Obrigada a você, Irani. Robert? Para vocês que eu, Clélia, eu adorei o livro. Eu tenho raízes francesas. A minha avó nasceu em Paris e nos anos final do século XIX. E a livraria, para mim, me trouxe uma recordação, me remeteu também à minha juventude em Porto Alegre. Eu queria traçar um paralelo entre a Shakespeare and Company e uma livraria que existiu em Porto Alegre chamada Livraria do Globo, que era uma livraria que foi que ela é de 1890 e poucos e abrigou grandes escritores
como Érico Veríssimo, por exemplo. Nossa, que coisa linda. E era uma livraria, os livros dele foram todos publicados pela Livraria do Globo, que era uma editora também. E era um ponto que eu adorava ir visitar em Porto Alegre, na rua principal de Porto Alegre, chamada Rua da Praia, que era um lugar adorável de se entrar para mexer em livros, ver livros, e eu não tive oportunidade de cruzar com os grandes escritores que lá frequentavam, mas eles eram um ponto de encontro da intelectualidade do Rio Grande do Sul. E eu achei logo um paralelo com essa livraria de Paris. E a obra toda é a obra da Carrie Mather, é maravilhosa, realmente. Ela não é um romance, realmente é uma história autobiográfica e muito difícil de alguém escrever uma mescla de biografia com romance. Sim. É bastante complicado isso aí. E ela conseguiu fazer isso de uma forma muito magistral. E eu achei extraordinário. A questão da relação dela com Joyce foi uma relação perturbada, realmente. E eu acho que a referência da dona Irani, das duas companheiras, me fugiu o nome da outra. Adrienne, que era a que botava juízo na... Tentava. dava rumo, realmente. E ela foi literalmente explorada pelo James Joyce. Mas aí cabe uma discussão do perfil psicológico do famoso. O famoso se acha no direito de tomar determinadas atitudes. Provavelmente era o Joyce. E a Silvia se deixou enrolar pela fama do Joyce. De qualquer forma, um livro extraordinário. E eu acho que eu não tenho coragem de ler Ulisses. Parece-me que é um livro muito difícil e longo. Eu não sei se alguém já leu Ulisses. É uma obra super, super grande. No entretanto, eu acho que é uma obra que valeria a pena se ler. Eu acho que eu não vou ter paciência para isso. Era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Gostei do livro, Clélia. Muito bom. Obrigada, Robert. Da relação da Silvia com o Joyce, eu tenho para mim que ela via o livro, ela via a obra de arte que o livro era e seria. E eu acho que foi por conta desse amor pelo livro, pelo encantamento que ela teve pelo livro Ulisses, que fez com que ela focasse só nisso e deixasse as safadezas do Joyce de lado. Talvez ela nem prestasse atenção porque ela estava focada, ela queria que aquele livro existisse. Talvez, quem sabe, né? E eu queria acrescentar uma outra coisa. É a questão da hipocrisia da sociedade americana, que nós ainda vemos hoje. Eles proibiram Ulisses, baseado na hipocrisia americana, e nada mudou de lá para cá. Na verdade, ainda hoje nós vemos censura, e eu estou, por acaso, eu estou nos Estados Unidos. Eu estou falando dos Estados Unidos. E continua essa sensação de uma sociedade muito hipócrita. Ok, pessoal, é isso. Eu li o livro e li assim relativamente rápido. Ele é um livro bastante fácil, né? A leitura dele Sim. É bem fácil, a escrita dele é uma escrita muito fácil. Eu não me sinto assim confortável em julgar a história da Silvia, porque para mim esse livro é um livro, é uma biografia, é um livro, por mais que ele tenha sido romanceado, né? E muito eu entendi do que a autora quis passar no final do livro, quando tem uma nota final dela, né, explicando por que ela romanceou tanto aquela história.
E eu acho que o romancear tanto estragou um pouco da, da mágica do livro, da história da Silvia. Porque, assim, como eu falei, eu não me sinto confortável em criticar a história em si, porque a história da Silvia é muito importante, muito. Como é que eu poderia. Até me foge a palavra, mas assim, não só importante, mas muito curiosa. Porque você pensa bem, se a gente for analisar a questão histórica, Paris, ela americana, pós-guerra, um círculo já estabelecido, fechado, de pessoas boêmias, né, numa situação de vida já estabelecida, e ela chega naquele meio para revolucionar. Então, ela é uma revolucionária, ela é uma Sim. pessoa que trouxe a modernidade para aquilo ali, ela trouxe uma ideia totalmente diferente. Apesar da Adrienne já ter uma livraria, era uma livraria convencional. O que ela trouxe foi uma novidade. Então, para mim, foi uma pioneira, ela foi uma pessoa, assim, interessantíssima, imagino eu. Então, a história dela, eu acho que merecia mais nuances, eu acho que merecia ser menos linear. O que eu percebi nessa romanceada, vamos dizer assim, da autora, foi justamente ela cortar as arestas desse livro. Porque uma história, principalmente uma história de vida, e uma história de vida real, ela tem seus altos e baixos. E a história dela foi muito linear, tudo muito fácil, tudo muito liso, tudo muito reto, tudo muito, dando tudo muito certo, mesmo nas horas em que ela não se sentia confortável com o que estava acontecendo, tudo corria bem. Até tem partes do livro onde ela fala que passou raiva na livraria, ficou nervosa, isso, aquilo, mas à noite tinha a Adriene cozinhando e estava tudo lindo, estava tudo belo, porque ela tinha a Adriene. Então, eu acho que essa parte de você colocar a história da pessoa, que é uma história real, e eu fui pesquisar a respeito, e eu achei, assim, interessantíssima a vida dela. E o fato dela ter sido voluntária no pós-guerra, dela ter um pai pastor, uma mãe que provavelmente era cleptomaníaca e por um motivo de depressão e tristeza, né, se aprofundou ainda mais nessa questão do furtar objetos. Então ela já vinha de uma situação difícil de vida, difícil não no sentido financeiro e nem no sentido familiar, mas no contexto histórico. E aí, o que que acontece? Eu achei que a autora dourou demais, colocou tudo muito cor-de-rosa. E isso me incomodou um pouco. Eu acho que deveria ter colocado mais a situação de dificuldades que ela deve ter passado, que devem ter sido muitas. Eu imagino que você abriu uma livraria, como aquela abriu, que tem um nome até hoje. Naquela época, não deve ter sido fácil, gente. E aí a história vem toda assim, como se fosse tudo muito, muito encaixado, tudo muito. Vai acontecendo uma coisa paulatinamente a outra, e aí tá tudo lindo e tudo vai se encaixando. A questão do James Joyce, assim, eu já não tinha muito apreço por esse escritor, mas assim, as coisas eu não posso falar com propriedade, né? Não conheci, não fui pesquisar sobre ele, além do que eu li no livro, muito poucas coisas que eu fui ler a respeito, mas eu achei assim ele um covarde, fraco, encostado, um cara assim que sinceramente explorou a Silvia. Ele foi canalha com ela, com perdão da palavra. O que ele fez com ela foi de uma canalice assim profunda, porque ele se aproveitou da vontade que ela tinha de colocar aquele livro para o mundo, porque na visão dela aquilo era arte, precisava ser conhecido, e ele se aproveitou disso. Gente, pensa, um homem que tem 2 filhos e uma mulher e não sustenta essa família e vive da caridade e da amizade alheia. Porque ele vivia do cheque que ele recebia todo mês de uma fulana de tal que ajudava ele, porque achava que ele era um gênio. E a mulher era muito rica e mandava o cheque para ele. Depois ele se encosta na Silvia, assim, literalmente. Quando ele teve uma parte, até comentei com a Jéssica, até a gente comentou aqui em casa, quando ele tá com aquelas
pústulas na boca, passando mal, ele manda os filhos irem atrás da Silvia, para a Silvia resolver o problema dele. Eu achei aquilo, assim, de uma, sabe, de um encosto, de uma folga, assim, sem tamanho. Sabe? Eu achei ele, assim, uma pessoa completamente encostada. E para mim, além de tudo isso, que ele ainda quis depois passar a perna nela, porque foi isso que ele quis, Foi. para mim a cereja do bolo foi quando ele mandou aquele carinha aí lá, que eu até esqueci o nome dele, ficar veladamente ameaçando ela para ela ceder os direitos para ele vender o livro. Eu achei aquilo de uma canalice profunda. Achei assim que ela com certeza não se sentiu bem com essa situação toda, mas que o livro não mostrou isso de uma forma genuína. E a questão da Adriene também, a Adriene era a voz da razão, era a pessoa que chamava ela à razão, ao correto, ao peraí, não é bem assim. Desde o início ela sempre avisou sobre o James Joyce, sempre, ela sempre teve um pé atrás com ele, e totalmente correta. E assim, então para mim foi um livro assim que eu li, gostei de pesquisar sobre os fatos históricos, sobre a realidade do que realmente aconteceu, mas o livro em si eu não gostei muito. E a questão é que tem o pós, né, gente, que não fala no livro, né, das duas, da vida das duas e tudo mais, e que é bem interessante, eu acho que vale a pena pesquisar para saber o que aconteceu depois, que eu achei assim bem interessante a vida das duas e como que elas, né, levaram isso adiante. Eu confesso que eu não gosto muito desse cenário da Paris dos anos 20. Apesar, a Maria Linda falou que ela é muito boêmia, que ela estaria lá, não sei o quê, eu não estaria, porque eu não consigo me ver. E a Clélia sabe, eu sou aquela pessoa que eu entro no livro, eu me vejo lá naquele cenário. E esse cenário da Paris Boêmia não é um cenário que me atrai. Então, eu não me senti muito confortável com isso. Achei assim que eram pessoas que tinham uma vida muito vazia, muito a boemia instalada à noite, e de dia esse povo fazia o quê, sabe? Ricos, sabe? Enquanto ela estava lá lutando para pagar Trabalhando. as contas, eles estavam gastando dinheiro em champanhe, bebida e festa à noite, um dinheiro que para ela estava fazendo falta. Então eu achei assim bem cruel essa parte, mas assim, então não foi um livro que me despertou assim tanto como os outros que você trouxe, né? Inclusive eu estou relendo Herdeiras do Mar. Ah, esse Estou relendo porque ele é maravilhoso, gente. Quem não leu, leia porque é lindo. leia, esse não tem. Maravilhoso. E então, assim, Clélia, mas assim, valeu, gostei muito da leitura, terminei o livro, pesquisei bastante depois. E vamos para os próximos. Foi Sim. muito bom, mais uma experiência muito boa pelo que eu amo esse clube, então vamos para os próximos. É que esse livro ele traz mesmo essa possibilidade de pesquisa de novos autores, de novas Isso. histórias, novos livros. Inclusive, leiam Três Homens em um Barco, porque é um livro que a Silvia fez questão de trazer para a livraria por ser o livro preferido da Adrienne. Então, veja, procure Três Homens em um Barco, de Jerome K. Jerome. Vocês vão Sim. rir muito. É uma delícia. Outro livro que ela cita também, Madame Bovary, quem não leu, leia, porque também vale Leia. muito a pena. Muito bom. Mas assim, é isso. Vamos pro próximo. Obrigada, Mica. Um beijo. Mais alguém? Saiba que podem falar qualquer coisa que vocês queiram a respeito do livro. A gente está aqui para isso e é tão bom essa troca, porque às vezes eu vejo uma coisa que vocês não viram, igual a Simone viu alguma coisa que nós restante não vimos, e por isso que é tão importante. Daí a gente sai com todas as visões possíveis do livro. Isso é muito, muito grato. Oi. Eu Aí, vou confessar que eu não acabei o livro. quem Eu nunca? eu odeio não acabar os livros. Eu acho que assim é uma responsabilidade. Se você está participando, você tem que, sabe, que ler. Mas dessa vez não deu para eu acabar. Mas até a parte onde eu li, eu concordo com a Simone bastante sobre o fato que, assim, a escrita dela estava meio assim,
sem graça, não sei como dizer, não dava aquela impressão de entrar na história. Mas eu fiquei morrendo de inveja da Silvia, né? Porque eu queria estar Sim. lá, eu queria que aquela livraria fosse minha, eu queria conversar com aquelas pessoas e receber aqueles autores, e para mim era assim, foi mais passar raiva porque eu queria ser ela do que, do que o A resto. inveja me consome. A inveja me consome mesmo. Então, para mim, até onde eu cheguei, a história não estava me apaixonando, não pela história da Silvia, mas como ela estava sendo escrita, sabe? Como ela estava sendo contada. Eu também já fui em Paris, já fui lá na porta da Shakespeare in Love em Company, e não consegui entrar porque estava uma fila muito grande. Mas da próxima vez eu vou entrar com uma outra mentalidade já, porque para mim antes era, porque em toda cidade que eu vou eu procuro a livraria mais famosa, as coisas mais bonitas, né? Sim. Então daquela vez eu fui para ver uma livraria famosa. Da próxima vez que eu for, eu vou entrar já pensando na Silvia e na história dela. Sim. Então, foi muito bom ter conhecido esse livro. Eu vou acabar de ler ele ainda, tá? É Mas, encantador obrigada. isso mesmo. Eu que agradeço. Ou entrar lá sabendo que você conhece toda a história, nossa, faz muita diferença. Obrigada. Obrigada você, Taine, muito obrigada. Oi, vou complementar aqui que o que me deixou assim, com bastante vontade é de ter uma sacola daquela da livraria, a Eco Bag, que eu já incumbi a Taine para trazer para mim. Quando ela for lá, que eu não consegui ir lá visitar a livraria, sabe? Não, aquelas eco bags estão fazendo sucesso. Ó, eu devo dizer que no final eu vou sortear esta aqui, que eu trouxe de lá. Sim. Olha, E com um livro surpresa, igual tem lá. Porque lá você pega, se compra uma bolsinha assim e vem com um livro surpresa. Então ela vai com um livro surpresa. quem Prestem sabe eu atenção. gostaria de Quem ir lá sabe, Thaís? para comprar o meu também, né? Mas Vai nossa, chegar o já dia. estou de olho nessa aí hoje. É isso só. Muito obrigada, Thaís. Muito É a obrigada. segunda vez que eu estou participando do clube, né? Apesar de eu ter lido o livro passado, também não consegui entrar, mas gostei muito da leitura. Acho que não é um livro que eu teria escolhido sozinha, né? E trouxe para mim também, despertou muita curiosidade. Também fui pesquisar sobre. Concordo com a Simone que o que valeu para mim também, assim, que significou muito o livro foi o final, as notas da autora, que pontuou muitas das coisas que realmente aconteciam, disse o que era de fato a realidade e o que ela floreou. Sim, disse, ela deixou ali. Eu acho que isso é muito bacana, traz para a gente essa noção, né? Eu gostei de ter essa noção do que é palpável, do que ela imaginou e de como ela construiu essa ideia. Acho que tem muita gente que falou que queria estar lá, né, vivenciar aquele momento. Eu acho que eu não queria, porque era um momento de muita escassez, um período entre guerras, de muito medo, de muita incerteza. Então, olhando por esse lado, acho que eu não gostaria. Isso é verdade. Isso. É que a gente acaba olhando só para o universo dentro da livraria, né? Esquece do que estava fora. Exatamente, era difícil. Tem uma passagem do livro, uma época, que elas dizem que é difícil de comprar comida no mercado. Então, elas não conseguem. Isso é horrível isso, Deus livre. Então, elas devem ter vivido, elas viveram 2 guerras, né? Todos eles ali. Então, deve ter sido um período assim de muita dor, muito sofrimento. O pobre do Michael lá que não podia ouvir uma bomba estourando ou um barulho mais alto, estava em guerra, né? Então, tem essas coisas também, né? Que apesar de não terem sido tão exploradas, aparecem um pouquinho no cenário de fundo do livro, né? E eu acho que isso contribui também para terem sido pessoas tão resilientes, né? Não, a gente vai fazer acontecer, vamos colocar a palavra aí para todo mundo ler do James Joyce, vamos contra essas leis que estão proibindo tudo nos Estados Unidos. Eu acho que é um ciclo que a gente vê, né, se repetindo na história. E
Bom, achei muito interessante a leitura, não conheci nada dos anos 1920, gostei bastante e vou pesquisar mais ainda sobre e ler os livros, alguns que estão recomendados Isso, no livro. isso. Obrigada, viu? Faça isso, Júlia, você vai gostar. E se tiverem oportunidade de ler o livro da própria Sylvia Beach, aí ele fica bem mais claro como que foi para ela conseguir trazer do nada essa livraria que hoje, né, acho que é a mais famosa do mundo mesmo. E isso é um reconhecimento, né? O Joyce é conhecido como canalha, que teve a sorte de escrever um livro bom, e a Silvia, a salvadora, né? A Silvia é maravilhosa. Então, isso daí é um consolo histórico. É a pessoa que estava no lugar certo na hora certa e que É soube isso. fazer alguma coisa disso, né? Sim, exatamente. Muito obrigada. Obrigada a você, Deixa eu só Júlia. falar rapidinho, Cleiton. Oi, amiga. É só uma coisa que eu lembrei agora aqui. Eu quero deixar registrada a minha revolta com aquele homem que fez ela gastar todo o dinheiro dela refazendo aquele bendito aquele livro, que toda vez que ela imprimia, ele ia lá e trocava tudo. Gente, eu ficava com, olha, acho que se eu tivesse lá não ia dar certo, porque não ia aceitar aquele homem na minha livraria, não. E outra coisa, cada vez que ele refez aqueles capítulos e ela teve que reimprimir, gente, o que é isso? Que falta de É um respeito. cretino, É um de cretino todos os mesmo. jeitos. É um cretino de todos os jeitos. Só deixar isso registrado. Eu não tenho problema sou eu, gente? Sou, né? É. Eu não tenho problema em riscar livro. E o meu tá riscado, assim como, acho que dá para ver aqui, não sei, tá riscado e eu uso, vai um comentário supérfluo aí. Eu uso a caneta de acordo com a cor de acordo com a capa do livro. Então, eu estou assistindo uns vídeos do Estadão, que eles fazem visitas na biblioteca das pessoas, e eu estou muito empolgado com algumas coisas que eu ando assistindo. E nesse mês, eu assisti muita coisa. E eu fui ao cinema também assistir a Odisseia. E a Odisseia, por incrível que pareça, tem uma passagem desse livro e cita Penélope aqui também. E é a segunda vez que isso acontece. Tem um filme que é citado no livro que a gente está lendo. Eu vou logo para o que interessa, que é, eu gosto quando o livro me faz mergulhar e eu não tinha ideia, definitivamente. Quando eu faço a construção do vídeo, eu vou muito mergulhando no que a curadora está derramando em mim, aquela história. E muitas e muitas e muitas vezes eu não tenho ideia do que é o livro. Eu acho que 99% das vezes eu não tenho ideia. A gente leu mês passado, foi mês passado? Não, mês retrasado, que foi o livro que a Jéssica trouxe para a gente, um livro que tinha uma temática muito forte, muito poderosa. E nesse livro, a gente pulou uma história que veio com Suassuna, que veio costurando com toda a magia, com todo o encanto, com toda a beleza, com toda a brasilidade em cima. E aí a gente volta para o tempo, né? A gente dá um salto temporal. A gente vai para uma França de 1920. O livro, essa história já entrega para a gente, bem no comecinho, ele já cita, e eu falo, eu vou ter que fazer essa construção, pessoal. Ela cita sobre uma lei de proibição do álcool, ela fala sobre espionagem, ela fala sobre cerceamento, ela fala sobre congelamento, ela fala sobre suspensão, estado de suspensão o tempo inteiro. Ela fala sobre olhares, ela fala sobre o que essa família, o que ela, né, no caso, o que ela sentia, e ela cita que em Nova York, eles passavam por isso também, elas passavam. E eu preciso falar da relação dessas mulheres. Porque a relação dessas mulheres está totalmente costurada com a paixão que elas tinham pelos livros também. E foi ali que nasceu, e foi aí que me encantou.
E eu gosto de histórias paradas, eu sou apaixonado. Eu amo de paixão um livro que aí também, um filme, que foi inspirado num livro que se chama Regras da Vida. Lembrei, que bom. Eu gosto de histórias paradas, eu gosto, não tenho problema com isso. Tony, que foi a Kelly. Então, que livro encantador. E como ele me encantou. E eu vou separar para vocês uma página, um trecho desse livro, que onde alguns livros eles me encantam por alguns trechos. E esse aqui foi onde ele falou bem assim, que eu até escrevi bem assim, ler. E é onde eu preciso ler para vocês. Bora lá. Há quase um ano, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França assinaram um tratado que pôs fim a uma guerra como as nossas nações nunca antes tinham visto. Mas liberté, igualité e fraternité triunfaram. E aqui um lugar de intercâmbio entre os pensamentos inglês, o francês, podemos desfrutar dos regalos da paz, literatura, amizade, conversas, debate, que possamos apreciá-los por muito tempo, e que eles, que em vez de armas, fogo e granadas, se tornem as armas de nossas rebeliões. Esses encontros nessas livrarias, esses debates, essas falas sobre literatura, sobre arte, sobre a vida boêmia, esse vazio que perpetua durante o dia e à noite é esfuziante, isso me encanta. E eu queria muito estar lá, porque aí eu vou colocar um olhar de poliana, eu vou ignorar o que está lá na guerra e eu vou ter que perpetuar, porque a história é aquilo que a gente conta, né? Não é aquilo que a gente sente. E eu vou por aquilo que esse livro está contando. A história dessas mulheres, elas sofreram muito. E nem sempre a gente precisa contar a nossa dor da forma mais dolorosa e dolorida. Mas ela acabou contando, ela omitiu algumas coisas? Sim, mas a gente sabe que no percurso das coisas, entre frases ou outra, a gente sabe o que elas sentiram. James Joyce, a gente cabe no debate da gente separar o autor da sua obra. Ele era poderoso demais na sua escrita, mas ele era aquilo lá, né? E aí, eu nunca li, mas eu joguei no meu carrinho o livro. Tá lá. Uma hora eu acho que eu vou tentar ler. Não sei. Mas é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que eu me encantei, mergulhei. Quando a Clélia foi para Paris a primeira vez, eu recebi algumas fotos dela quando ela estava lá, na Shakespeare Company. Então, eu viajei junto com ela. Eu fui recebendo as imagens e fui recebendo as fotos, e eu fui viajando. E quanto tempo depois, aí a gente está lendo falando sobre Shakespeare Company. E aí é quase que como é que a gente fala? Um apego sentimental que eu tenho à obra agora. E aí vai muito por você, porque eu fui encantado, né? Foi isso. Nossa, falei demais, perdão. Eu amei. O Cleiton viajou comigo mesmo, porque cada espirro que eu dava, eu mandava um vídeo para ele. Paris é o meu lugar no mundo. Embora eu não tenha, ao que se saiba, nenhuma ascendência francesa, mas, meu Deus do céu, eu amo aquele lugar desde que eu tinha 15 anos, que eu comecei a ler sobre, e tem uma história que eu gosto muito, que é do homem que atravessava paredes. E foi um francês que escreveu, Maurice alguma coisa, não consigo me lembrar. E quando eu fui para Paris, eu fui atrás, que eu acho, tem uma praça que fizeram uma homenagem ao homem que atravessa paredes. Então, aqui essa cidade, eu acho, Simone, essa cidade, ela tem, assim, a literatura em tudo que é canto. Hoje, eu acho que o Cleiton postou no Story um vídeo da França, acho que de Paris mesmo, das pessoas lendo, e é aquilo. Em todo lugar tem alguém com um livro. E eu acho que é isso que faz com que eu sinta que lá é o meu lugar no mundo. Então, realmente, esse livro, ele é um negócio, assim, um carinho para mim. Só mais uma coisa assim, nem todo mundo quer compartilhar o que dividimos. E aí, comentou a própria Silvia, né? Então, É, bem isso. É isso.
primeiro, boa noite, né, gente? Que agora que eu consegui abrir a câmera aqui, porque eu estava na rua ouvindo vocês. Mas, Clélia, para quem te conhece, esse livro é sua cara, menina. Ele é muito a sua cara. E aí, eu fiz até questão de vir aqui falar, porque e até comentei aí, né, que assim, na outra vida você deve ter sido francesa. Eu acho que realmente você foi. E assim, é tudo, né? É na postura, é na forma de se vestir, ali nas suas redes sociais. Você tem muito jeito de francesa mesmo. Eu conheço a França também, e por isso que eu tô falando assim tão seguramente, né? Porque realmente você tem muito do que aquilo dali respira, né? E no livro, o que que eu tenho para falar do livro? Eu acho que na escrita, né, algumas pessoas comentaram ali, eu acho que faltou a escrita ser mais pulsante, sabe? Achei que acabou que a escrita dela foi morna, né? Durante toda a leitura ali, eu ficava assim, gente, será que vai acontecer alguma coisa? E nas primeiras páginas, teve um dia que eu até comentei com a Karine, que a gente se encontrou, eu falei assim, Karine, eu acho que eu tô na página 40 e parece que eu já sei tudo que vai acontecer no livro, né? Nenhum plot twist. Eu falei assim, nossa, parece que já sei. Brinquei com ela ali, depois, obviamente, me surpreendi em algumas partes, mas assim, não gerou de fato aquela emoção, assim, sabe? E não tô comparando, né? Uma obra jamais é igual à outra, mas quando eu terminei, eu falei assim, gente, vindo da Clélia, né? Ainda mais que você me indicou um livro esses dias que eu saí chocada, né? Eu falei assim, vindo da Clélia, eu achei que eu ia sair desse livro chocada também, né? Mas eu acho assim, eu viajei junto com você, né? A paixão que você tem ali, eu compartilhei dela, então eu vivi muito ali também, sabe? O respiro, né? O Paris em si. Se tratando também de literatura, o livro é muito apaixonante, né? A gente já comentou aqui, citar outros, né, escritores, enfim, né, o ambiente que eles viviam, eles respirarem aquilo dali é muito apaixonante. Assim, dá vontade de ter vivido ali junto com eles, né? Sim. Ter curtido aquilo dali. E depois que eu saí, embora não fala no livro, né, mas eu fui ler um livro que é O Velho e o Mar, que é um livro que eu tô, tem tempo que eu tinha vontade de ler, que estava aqui no meu carrinho, e aí, por ela ter citado tanto o Ernest, eu falei, agora vai, né, e aí eu já saí do livro e já embarquei no dele ali. Então, assim, a leitura, né, ela sempre é uma cadeia, né, ela desencadeia na gente uma série de sentimentos que para mim acrescentou e muito, né? Então, eu saí dali com várias lembranças boas, né? De quando eu estive ali. Pensei em você em vários momentos no livro, né? Falei, nossa, realmente ela foi fiel àquilo que ela verdadeiramente gosta, né? E aquilo que ela realmente quer trazer para a gente. Eu senti o que você quis derramar na gente, sabe? E isso foi muito legal. Então, talvez a escrita tenha pecado, mas na mensagem que você quis trazer para a gente, eu captei e você conseguiu derramar muito em mim toda a sua paixão por aquele, por tudo aquilo, né, que está no livro, sabe? Então, isso eu recebi com muito carinho. E, e muito obrigada, né? Eu adoro as suas curadorias, adoro, adoro. E, e desejo, acho que você vai para lá agora, recente, não vai? Vou em novembro. Pois é, então vai lá de novo, manda foto pra gente, derrama mais um pouquinho na gente, né? Mas muito Vou estar obrigada. lá na Shakespeare. Pois é, vamos esperar uma fotinho, Sim. tá? Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Karen Gêmea. Boa noite para todo mundo. Boa noite, meu bem. Olha, Ai, ai, ai. eu tô com esse sentimento, gente, de ficar sem palavras. É difícil, né? Quando a gente fica sem palavras. Mas eu quero ler um trecho do livro onde ela fala nos agradecimentos, que é assim: escrevi a maior parte deste livro durante a pandemia da Covid-19, quando o fato de não poder ver meus amigos e família ao vivo fez com que eu sentisse que eles eram ainda mais preciosos para mim. Fui constantemente movida pelas maneiras criativas que encontramos de ficar juntos, mesmo que fosse por uma tela.
Na verdade, um dos presentes de 2020 e 2021 foi poder participar de tour de livrarias de amigos que viviam em todos os lugares do país. Peças que eu nunca poderia ter participado sem a faca de 2 gumes, que é o Zoom. E foram livrarias e bibliotecas como a Shakespeare & Company que tornaram esses eventos possíveis, encarando o desafio e mudando seus eventos, recomendações, pedidos e clubes de livros, online para que os leitores pudessem continuar a se conectar com os escritores que já amavam e também descobrir novos. E vocês sabem que o clube de leitura começou no presencial, há muito tempo atrás. Então, quero fazer esse paralelo contigo, por quê? Se não fosse o Meet, se não fosse as telas, nós não conheceríamos a Clélia. E aí, eu fiquei lembrando muito dessa questão, porque nós, quando somos curadores, nós temos esse presente, que é compartilhar aquilo que a gente tem de melhor, que são as nossas recomendações, os livros que nos tocaram, os livros novos que a gente quer ler com as pessoas que a gente ama. Então, eu vou fazer esse paralelo da livraria Shakespeare & Company com o nosso clube. E eu, assim, só tenho a agradecer por a gente ter conhecido a Clélia, gente, e tantas pessoas no online, porque o presencial é muito bom, a gente consegue ter aquele aconchego, mas, assim, esse momento ele vai ficar para sempre. E aí, assim, tá vindo aí uma data especial, aí eu fiquei assim, bom, o que eu vou falar do livro? O que mais me chamou a atenção? Foi justamente ela ter escrito esse livro nesse momento e eu ter feito esse paralelo do livro com o clube. Porque eu achei o livro tão bonito, realmente a história dela é muito bonita. E ela compartilhar isso com as pessoas é o que de fato fez essa livraria ser conhecida. Porque era algo novo, algo que ela nem sabia que se daria certo ou não. E foi o medo que a gente teve também de vir para online, porque a gente era presencial e a gente tinha o medo de perder esse aconchego, de perder esse carinho. E com certeza ela levou isso para Paris, para as pessoas que não tinham naquela época. Então, Clélia, eu acho que você trouxe muito disso para nós nessa curadoria, sabe? Da gente lembrar os livros que a gente gosta de ler, os livros que a gente ainda não leu, da gente sentir esse abraço, esse aconchego nas livrarias, que são momentos que a gente tem, muitas das vezes. E eu gostei, assim, do contexto, não gostei do enredo, eu acho que faltou um pouquinho para mim, mas eu entendi qual foi o significado. É que eu fiquei uma das últimas pessoas para falar porque tinha sentido, porque eu precisava ouvir outras pessoas, para que talvez eu conseguisse mudar essa minha percepção, que esse é o poder do clube. Eu acho que todo mundo que está aqui tem o mesmo sentimento. A gente vem e fala assim, não gostei do livro, achei que foi isso. Aqui muda tudo. A nossa percepção vira outra. Eu já estou amando o livro, porque eu estou percebendo coisas que eu não consegui perceber com o meu olhar. Olha o poder da curadoria. Sim. Né? Olha o poder de ter uma livraria, de poder trocar os livros, de poder conversar sobre os livros. Então, que a gente possa manter, assim como a Silvia fez, né, de manter esse amor pelos livros, o amor entre nós, manter o clube vivo tantos anos, que em breve a gente vai completar 10 anos. Então, assim, quando eu olho para trás, eu nem imaginava que isso aconteceu um dia. Mas nós estamos aqui e isso vai perdurar para sempre. Então, o que eu tenho para te dizer, Gêmea, é que você me ensina muito, me ensina a amar os livros. Eu, de fato, posso não ter gostado tanto do livro, mas só por ser você, eu já amei. Pronto, agora estou chorando. Ai, nem sei o que dizer. Obrigada. Esse clube muitas vezes foi minha salvação. Muitas vezes. Todos vocês, meu Deus.
Porque o livro faz isso, ele aproxima a gente, ele une a gente, até nos livros que a gente discorda de serem bons. Obrigada, Gêmea. Obrigada. Não consigo falar mais. Paty, venha. Ai, Karine, tudo isso que você falou, e a Simone também, né? Eu conheci a Clélia já, né? E eu entrei no clube na época da pandemia, que a Tita me indicou, e eu sempre quis ter um clube de livro. Eu já contei a história do meu pai para vocês, né? Que, nossa, um monte de livro. Os livros dele foram doados todos para a Biblioteca de Brasília, aquela que fica ali do lado do museu. Ainda bem que ele fez isso em vida. E eu não peguei nenhum. Eu falei, vão todos. E eu compro os meus livros, Cleiton. Você estava falando aí das bibliotecas que as pessoas recebem as visitas, né? Papai sentava aqui onde eu estou sentada, que agora virou a cadeira do papai, né? E ficava olhando para a minha estante, que está logo aqui na frente. Ele, minha filha, cadê tal livro? Eu falei, pai, dei. Ele, minha filha, livro não se dá. Eu falei, dá para a gente espalhando cultura, espalhando conhecimento, né? E ele tinha um amor naqueles livros dele muito interessante. Agora, a minha estante não vai crescer, né? Meus livros, eu reclamava que a estante dele tinha livro e tudo quanto era buraquinho, e a minha está quase assim, só que eu sou uma arquiteta e dói no meu olho. Então, eu estou sempre dando livro de presente. Eu compro, leio, gosto, passo para frente. E, Clélia, seu livro foi isso. Eu adorei. Eu viajei para Paris. Eu tenho um braço da minha família lá. O meu tio, irmão do meu pai, meu tio caçula, né, irmão do meu pai, casou com uma parisiense. E eu tenho 2 primas francesas. Então, assim, viajei, dá vontade de estar lá em 1919, 1920. Incrível. Claro que, Simone, concordo com você, as pessoas, Simone Valença, no caso, a Simone, o James Joyce, né? Quem é genial não dá para ser genial em tudo, né? Tem que ter algum defeito, tem que arrastar uma corrente para algum lugar. Então, a gente tem que... Um monte, né? A gente tem que entender certas coisas. Mas, assim, adorei, Clélia, gostei demais. Quero ler os outros. Estou que nem com você, Clélia. Estou vendo se eu crio coragem para encarar esse desafio, mas, assim, eu tenho tantos aqui, eu não sei como é que vai fazer. Gente, eu sofro com isso, porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo de ler tudo. Nem se eu parar de fazer tudo na minha vida, não fizer mais nada. Não vai dar tempo. Eu morro de inveja quando eu vejo no final do ano a Clélia e a... Como é o nome dela, gente? Que ela coloca lá, ela sempre coloca... Isso, a Luísa. Acho que é Luísa. Eu só lembro Lu, darará. Eu fico doidinha, eu falo, gente, como é que esse povo consegue ler 60 livros, meu Deus? Onde eu estou? O que é que eu estou fazendo na minha vida que eu não dou conta? Morro. Então, assim, adorei. Achei o jeito que a escrita é fácil, né? Você vai tranquilo. Não é um livro maravilhoso, assim, riquíssimo, escrita, mas é fácil de ler, é gostoso, é a sua cara, como disse a Karine, a gente vai para Paris realmente, e eu já passei lá em frente, é muito legal, eu gosto das histórias assim. E depois de ler ele, tem mais 2 na fila, né? Quer dizer, gente, esse clube está causando um problema na minha vida, porque eu leio um e quero ler mais outros, e a coisa só aumenta. Isso onde eu vou parar? Aquele das flores, né? Água fresca para as flores, eu comprei todos. E estou aqui, porque a Valérie é muito interessante, e eu já sei para quem que eu vou dar os 4 livros dela que eu tenho aqui. Então, assim, já vou passando para frente. Eu lembro do meu pai com as histórias dele. Ai, gente, é muito bom fazer parte desse grupo. Vocês também me salvaram, viu? Me salvaram. Na pandemia foi um aquecimento assim para o corpo, para a mente, um aconchego para o coração, um acolhimento. Só agradecimentos. Muito obrigada. Valeu, Clélia. Obrigada, grupo. Obrigada, clube.
Obrigada, Tati, obrigada por tudo, pelas palavras, por tudo. Imagina. Prazer te conhecer. Ai, nem fale, Hoje foi eu estava arrumando maravilhoso, a estante saudade daquele dia. da minha netinha de 3 anos, porque também é outra. Aliás, amém, Senhor. Os livros dos meus netos só Amém. aumentam. E eu estava arrumando por autor e não sei o quê, e passou o celular, né? Aí até comentei Que com a minha delícia. nora. Eu falei, ó, esse livro, que eu estava com o livro lá que eu levei para mostrar para ela, que ela também é outra que é doida com livro. Daí eu falei, ó, esse livro aqui, aí, né, contei a história que era seu. Ela, legal, que bom que tem reunião hoje. Muito legal. Que gostoso mesmo. É bom demais. Obrigada. Obrigada, galera. Gente, Tudo eu tenho um bem, compromisso querida? hoje, não pude ficar o tempo todo, Oi, mas eu não Malu. podia deixar de agradecer. Nossa, Clélia, seus livros são um marco, é um divisor de águas na minha vida. Nossa Senhora, quando eu lembro que a Ira das Vinhas, As Vinhas da Ira, não esqueço aquele livro, marcou a minha vida. Estudei tanto sobre tantos temas que ele trazia, e esse agora, nossa, fui assistir as sufragistas, fui ver aquelas leis que estavam lá, que parecia ser ficção, eram todas verdades. O livro é um documentário fantástico. Nossas personagens lindas de amor, Sim. gente do bem. Nossa, muito obrigada, viu? Nossa, suas indicações me enriquecem, me traz muita alegria, viu? Lhe devo muito. Obrigada, Malu, muito obrigada. Robert, só uma pergunta, é um clássico? Essa pergunta você não comentou. Você não respondeu, Robert. Não, desculpa, não respondeu essa pergunta. Ulisses é um clássico. Tá certo. Esse aí não dá, por todos os defeitos que foram apontados na escrita, não dá para considerá-lo a galeria dos clássicos. Tadinho, não dá. Vamos honrar o James Joyce, com todos os seus defeitos. Apesar um grande de escritor. tudo. Gente, o pessoal falou da pandemia. Eu quero dizer que eu entrei no clube durante a pandemia também, e foi uma salvação para mim. Me fez muito bem. Obrigado pelo clube, gente. Na pandemia foi uma âncora de salvação. Foi mesmo. E Verdade, Robert, verdade. E quem leu Ulisses, gente? Eu vou ter que comprar Ulisses. Alguém aqui já leu Ulisses? Vai ter que comprar Ulisses. Eu não tenho tempo de vida suficiente para ler um livro tão grande assim. Robert, não fala isso. É muito grande o livro. Eu tenho que me dedicar a livros menores agora. Realmente tem que ter coragem. Então, Clélia, eu queria que você finalizasse. Eu queria que você, primeiro, antes de tudo, te agradecer, de novo. E nunca quer dizer, nunca é demais agradecer, né? Então, eu vou fazer um comentário eu acho que todo mundo já percebeu. Isso não é escondido de ninguém. Na TV Globo, eles possuem aqueles contratos vitalícios, que são com algumas grandes estrelas, os cânones da TV Globo, assim, Suzana Vieira, enfim, são pessoas assim. Então, são as pessoas que ou fundaram a emissora em si, ou são artistas e que têm uma força muito grande na construção daquela empresa. E o porquê que eu estou falando isso? Porque é um agradecimento muito especial que eu preciso fazer. Há pessoas que fundaram esse clube, que possuem... Eu caí? Não, né? Tá. Que estão dentro desse clube, no seu DNA. A logo do clube, eu acho que vocês perceberam que ela mudou. Eu dei uma atualizada nessa logo. Porque cada uma daquelas cores é a diversidade que tem nesse clube. São as opiniões diversas, são os universos que cada um de vocês trazem para aqui para dentro. As opiniões em que a gente consegue trazer, gostando ou não do livro, trazendo histórias novas, livros que a gente nunca imaginou que a gente leria, prateleiras que a gente nunca imaginou que a gente iria esticar a mão para puxar uma obra.
autores desconhecidos, autoras desconhecidas, histórias que a gente colocaria ou estariam escondidas se não fossem vocês que iriam trazer para cá. Então, a ideia é sempre revitalizar, é sempre trazer à tona. Então, Clélia, Simone, Joaninha, foram pessoas em que elas têm força e elas estão dentro desse DNA deste clube, em que a Clélia me conhece muito antes do perfil do clube ser o perfil do clube. Antes era o meu nome. Quando eu nem era Clube de Leitura Brasília, era o meu nome, Cleiperon Fernandes. E ela já me conhecia lá. Simone foi a primeira que mandou um e-mail para mim, bem assim, faça um clube do livro. Quando ela era minha chefe, há 10 anos atrás. Joaninha foi a primeira curadora do clube, nesse processo de curadoria. Você vai trazer, eu falei, você traz o livro de curadora, você apresenta para a gente. Então, eu sou uma pessoa que eu preciso que esses pilares sempre retornem todos os anos, porque são elas que, quando eu olho, eu falo bem assim, é a construção desse clube, é a ideia deste clube, são elas que construíram cada passo, cada um desses 10 anos, cada histórias que elas trouxeram, personagens, debates, desde aquele, a Simone vai lembrar, que só tinha 6 pessoas quando a gente fazia presencial, e um livro incrível que eu amei, mas foram 6 pessoas, contando comigo, e eu amei aquele debate. E a gente está aqui, e eu não vou abandonar esse projeto, porque isso aqui não é meu, isso aqui não é um projeto do Cleiper, isso aqui é um projeto de todo mundo. É da Karine, é da Thaís, é da Janaína, é da Simone Valença, da Taine, é da Júlia, é da Jéssica, é da Maria Arinda, é da Dona Irani, que falou pela primeira vez hoje, e falou tão bem, e eu quero escutar várias outras vezes, da Dona Maria Arinda, da Malu, é de todos. Porque o símbolo desse clube, essas linhas que desenham esse clube, essas cores que desenham esse clube, são vocês. E então, é um agradecimento à Clélia, mais uma vez, e um agradecimento também a todos vocês, já que, ano que vem, nós iremos nos encontrar presencialmente para comemorar não só 10 anos, mas também a convivência e todas essas páginas, que eu não vou contar quantas foram, em que nós lemos e que nós debatemos. E é isso. Clélia, está com você, meu irmão. Bom, mais uma vez, que delícia de ter sido curadora, de delícia de ouvir vocês, de mostrar para vocês um livro que tocou meu coração, de mostrar para vocês um pouco mais de mim, porque quando a gente indica um livro, a gente faz isso, a gente mostra cada vez mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, porque a gente é essa família literária, e embora a gente não se conheça pessoalmente todo mundo, mas mesmo assim a gente se conhece. E isso graças aos livros. Por isso esse amor profundo pelos livros e pela leitura sempre, sempre e sempre.